Graça e paz, meus irmãos. Quero pedir para vocês abrirem comigo a Bíblia, por favor, em Jeremias 17. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 8, amém? Jeremias 17, do 5 ao 8. Diz assim: Assim diz Yahvé: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto e em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Amém? Nós lemos aqui um texto do livro do profeta Jeremias. E antes de entrar na aplicação, ou seja, antes de entender como isso se aplica à nossa vida financeira, eu quero contextualizar o cenário ao qual Jeremias profetizou. Jeremias ele foi um profeta que ele profetizou no reino de Judá, em um período pré-exílio babilônico, ou seja, antes do povo ser levado ao exílio babilônico. E esse profeta ele profetiza em um tempo de crise, em um tempo de escassez. O povo de Judá estava andando em desobediência aos princípios do Senhor. E eles estavam vendo que aquilo que foi ensinado lá em Deuteronômio 28 era real. Ou seja, Deuteronômio 28 vai falar que as bênçãos acompanham os obedientes, assim como as maldições acompanham os desobedientes. E lendo Jeremias 14, se nós formos retroceder um pouquinho na história, nós vamos perceber que Jeremias ele profetiza num cenário de total crise. De crise política, de crise espiritual, decadência espiritual e moral. E ele profetiza também num tempo de crise financeira. Porque o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade, da tribo de Judá, eles estavam vivendo um tempo de seca, um tempo de pragas, e eles não tinham certeza da colheita que eles teriam. Então, quando eu entendo esse cenário onde Jeremias ele profetiza, eu entendo por que ele fala isso. Porque o povo de Israel, eles estavam colocando a sua dependência ou a sua fé de se reerguer como uma nação nas suas alianças políticas, nos reis vizinhos, nas nações vizinhas. E Jeremias está falando para eles: vocês estão confiando nos homens, vocês estão confiando talvez nas alianças políticas que vocês podem ter, vocês estão confiando na força do seu próprio braço. E ele fala: maldito o homem que confia no homem ou que faz do seu próprio braço a sua força. Ou seja, se vocês acham que vocês vão se reerguer economicamente como uma nação através de alianças políticas ou através da sua própria capacidade, vocês estão errados. É isso que Jeremias está falando ao povo. E aí eu consigo aplicar isso à nossa vida financeira, porque a minha fé, meu irmão, não está fundamentada na empresa que eu trabalho. A minha fé não está fundamentada no meu salário, no salário que eu recebo. A minha fé não está fundamentada no meu patrão, embora eu glorifico a Deus por tudo isso, pela empresa, pelo salário, pelo patrão, pela capacidade que o Senhor me entregou de trabalhar. Eu glorifico a Deus por tudo isso, mas a minha fé não está fundamentada nisso. Porque eu entendo que se eu fundamento a minha fé nisso, eu fico sujeito a situações humanas. Ou seja, aquele que fundamenta a sua fé no dinheiro, quando chegar uma crise econômica, ele entra em desespero. Aquele que fundamenta a sua fé na empresa, quando tiver um corte na empresa, ele entra em desespero. Aquele que fundamenta a sua fé no cenário político, quando a gente está vivendo num cenário de corrupção política, ele entra em desespero. Aquele que fundamenta a sua fé em coisas desse mundo, quando aquelas coisas começam a ser estremecidas, ele entra em desespero. Mas a palavra diz que aquele que fundamenta a sua fé no Senhor são como árvores plantadas a ribeiro de águas. Ou seja, ele diz aqui, vamos ler, eu vou ler de novo. A partir do verso 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, não é alguém raso, é alguém que está profundamente fundamentado em Deus, ao ponto de as suas raízes chegarem ao ribeiro de águas. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, ou seja, independente da circunstância, independente do cenário, eu não vou me afligir.
Porque eu sei onde as minhas raízes estão, eu sei onde minha fé está fundamentada. Então não importa se a gente está vivendo num cenário político catastrófico, não importa se a gente está vivendo numa crise financeira, econômica, não importa se a economia do país vai entrar em colapso, meu irmão, porque a nossa economia é regida pelos céus. Aqueles que estão fundamentados em Deus entendem isso. Porque as suas folhas estarão sempre viçosas, sempre alegre, sempre feliz, independente do cenário. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca. Ou seja, pode chegar o ano da seca, meu irmão. Eu declaro, eu quero liberar essa palavra, que no ano da seca nós vamos permanecer frutificando e os nossos frutos vão alimentar famílias aí fora. Porque essa é a palavra que o Senhor libera. Aqueles que estão fundamentados em mim não se desesperam, não ficam ansiosos no tempo da seca, mas permanecem frutificando, permanecem dando fruto, permanecem produzindo, permanecem avançando, permanecem rompendo. Nunca deixará de dar o seu fruto. Eu creio nessa palavra, meu irmão. E como que eu vivo de uma maneira que a minha fé está fundamentada em Deus? Através da obediência. Porque se eu obedeço aos princípios do Senhor, eu demonstro para Ele e falo: Senhor, minha fé está totalmente fundamentada em Ti. E é isso que nós precisamos entender, que o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa primícia não é o que sustenta a igreja, meu irmão. Pelo contrário. O dízimo, a oferta e a primícia que nós devolvemos ao Senhor é o que demonstra ao Senhor a nossa total clareza de falar: Senhor, é o Senhor quem sustenta a minha casa, e eu entendo isso. Eu reconheço que é o Senhor quem sustenta a minha casa. Então eu entregando os dízimos, a oferta, as primícias, eu devolvendo isso ao Senhor, não significa que eu estou mantendo a igreja, que eu estou sustentando a igreja, não, meu irmão. O Senhor que sustenta a sua obra. Pelo contrário, isso significa que eu reconheço que o Senhor que sustenta a minha casa. E isso faz eu ficar tranquilo no tempo de crise. Tem momentos que parece que não tem mais saída, meu irmão. As contas chegam e o dinheiro não chega. Só que nesse momento, quando tem momentos que as coisas estão apertando, que eu fico mais tranquilo. Eu falo até para minha esposa, eu falo: agora eu estou tranquilo, porque não tem mais o que eu fazer, e eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, porque eu sou fiel a Ele. E isso nunca deu errado, meu irmão. A palavra diz que o justo não mendiga o pão e a sua descendência não passa fome. Essa palavra aqui, ela é uma verdade absoluta. Eu não tenho dúvidas do que essa palavra diz. Então se a palavra diz que o justo não mendiga o pão e a sua descendência não passa fome, é isso que eu vou viver, independente do cenário aí fora. Eu creio nisso, meu irmão. Não sei você, mas eu creio nisso. Amém? Se coloque de pé. Separe o seu dízimo, oferta, primícia. Feche seus olhos, vamos orar, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem sido e tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por toda a provisão, por todo o sustento que o Senhor nos entregou, Pai. E nós queremos reconhecer publicamente isso, Pai, que nós sabemos que tudo que nós temos provém de Ti, Pai. Que o nosso coração, de maneira nenhuma, Pai, venha se desviar da Tua palavra, Senhor. Mas que nós venhamos caminhar, Pai, dia após dia, passo após passo, Senhor, guiados pelo Teu Santo Espírito e pelos Teus princípios, Senhor, em obediência e fidelidade a Ti, Senhor. Porque nós sabemos que aqueles que estão fundamentados em Ti, Pai, não se abalam nos momentos de crise, Senhor. E aqueles que estão fundamentados em Ti, Pai, não são regidos pelos cenários políticos, econômicos, financeiros terrenos, mas são regidos pelos cenários financeiros, Pai, econômicos do céu, Senhor. E isso nos tranquiliza, Pai. E nós declaramos hoje, mais uma vez, publicamente, Pai, que a nossa fé está totalmente em Ti, Senhor. Que todos os dízimos, primícias e ofertas que forem entregues aqui, Pai, seja como uma expressão disso, Pai. Que todos os dízimos, ofertas e primícias sejam agradáveis em Ti e subam a Ti, Pai, com um cheiro de aroma suave, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tem sido em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Pode trazer.